Olá pessoal, vamos continuar estudando a metodologia de pesquisa histórica e continuar produzindo o nosso projeto de pesquisa. Na aula anterior nós delimitamos o tema, tá? Fechamos, deixamos a nossa pergunta de pesquisa bem mais redondinha, tá? Muito mais clara, muito mais exequível e pertinente, tá? Delimitamos o nosso corpo documental e começamos a analisá-lo, lemos, tá? Fizemos anotações, né? E determinamos qual seria o aporte teórico para a leitura desses documentos. A partir de qual prisma teórico eu vou ler esses documentos. Hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a justificativa do projeto da sua pesquisa, tá? As fontes da sua pesquisa e os objetivos ou hipóteses, tá ok? Vamos começar então a justificativa. Lembram-se que lá anteriormente, lá atrás, quando você foi elaborar a sua pergunta norteadora, você pensou qual a pertinência do seu trabalho? Por que isso? Porque agora, na elaboração do seu projeto de pesquisa, você precisa justificar o porquê da sua pesquisa. E não é, como eu disse anteriormente, para você, é para os seus pares. A comunidade científica tem que reconhecer que a sua pesquisa é válida. Portanto, está na hora de você utilizar todo o seu repertório, toda a sua convicção no seu trabalho e elaborar a sua justificativa. Você vai dizer o que você pretende pesquisar. Vai demonstrar que essa pesquisa ela está bem delimitada no tempo e no espaço, tá? Portanto, ela é totalmente exequível, né? E vai demonstrar o quanto essa pesquisa pode impactar uma pequena comunidade, um pequeno grupo de pessoas, ou de repente, eu não sei, né? Até o seu campo de pesquisa totalmente. Talvez seja uma pesquisa revolucionária, entendeu? Mas é você que tem que demonstrar isso. Não tem como o seu orientador te ajudar, não tem como o seu colega fazer isso. É você que tem que fazer, porque quem conhece do tema vai ser você. A partir de agora, é você que vai se tornar o especialista naquele tema. E embora várias outras pessoas talvez já tenham pesquisado o mesmo tema, de repente com o mesmo recorte temporal e espacial, talvez as conclusões sejam diferentes. Por quê? Porque você vai usar, a sua novidade vai estar no aporte teórico. Talvez você vá usar uma teoria nova para poder analisar um objeto, um tema que já tenha sido exaustivamente pesquisado na comunidade científica, né? E aqui é onde você, vamos dizer assim, você vende o seu peixe. Você vai dizer a que veio, por que veio e por que tem que ficar, tá ok? Essa justificativa, ela parte de algo muito pessoal, tá? Pode se esmerar nessa justificativa pessoal, pode colocar o seu desejo, o seu anseio, no entanto, sem esquecer que se trata de um trabalho científico. Portanto, também coloque aqui o seu suporte teórico, as fontes que você tem, mostre que o seu projeto pode ser muito bem executável e um projeto de sucesso, tá? Depois, você vai passar para as fontes. Lembram-se que nós temos que determinar quais são as fontes que nós vamos utilizar, tá? Não é dizermos que você vai ficar restrito a um desses tipos de fontes aqui, não. Tá ok? E sabendo que dentro dessas fontes históricas existem diversas subfontes, tá? O que você tem que ter muito claro agora é que, tendo delimitado o seu objeto de pesquisa, você vai ter uma ideia de quais fontes vão ser utilizadas. Vou voltar ao exemplo dado na aula anterior. A pesquisa sobre política em Goiás durante o Brasil colônia.
Vou trabalhar com fonte oral? Provavelmente não, tá? Dentro do que se entende, a maioria das pessoas, dos pesquisadores entende por fonte oral, você não vai trabalhar com fonte oral. Mas você pode muito bem trabalhar com fonte visual e fonte escrita. Professora, posso usar as duas fontes no mesmo trabalho? Sim, é claro que pode. Se as fontes estão ali, se elas estão disponíveis para você pesquisar, por que não utilizá-las? Desde que você faça uma análise correta e bem fundamentada de cada uma delas. Se vocês lembrarem da disciplina de teoria da história, vocês vão lembrar que para cada tipo de fonte histórica você tem um trabalho diferente de análise. Entretanto, o que nós não podemos esquecer é o seguinte: toda fonte histórica, independente de qual natureza seja ela tem sempre que ser lida como sendo intencional a sua produção. Então, se ela foi uma produção intencional, eu tenho que analisar o contexto de produção dessa fonte. Tá? Eu preciso analisar quando a fonte foi produzida. Porque imagine vocês que alguns documentos, eles foram escritos anos depois do fato ocorrido. Então, qual que é a confiabilidade desse documento? Não, o documento foi produzido 30 anos depois do fato ocorrido, eu vou descartar esse documento. Não é isso. Você não precisa descartar o documento. Na verdade, o documento ele continua sendo muito útil e válido. O que você precisa é levar em conta esse tempo que se passou entre o fato e a escrita do documento. Tá? Entre o fato e o registro desse fato em uma fonte visual, em uma pintura, em um desenho. Tá? Então, é isso que você tem que levar em conta. O contexto, quando, tá? Onde. Então, tendo feito essa análise externa do documento, aí você parte para uma crítica, uma análise interna do documento. Você vai fazer essa análise interna. Você vai analisar o que o documento está dizendo. Você vai tentar descobrir quem escreveu aquele documento, por que ele escreveu aquele documento, a intencionalidade do documento. Então, você vai, a partir desse todo esse conjunto, que você vai determinar como vai trabalhar com esse documento e se essa fonte é ou não útil para você. Tá? Vai ocorrer de você pesquisar, fazer vai se esmeirar em toda essa análise e você vai pegar um documento e vai ver que ele não é válido, não te serve. Você vai descartar o documento para aquela pesquisa, sim. Mas tenha certeza, o seu trabalho não ficou desperdiçado. Tá? Você vai utilizar isso posteriormente. Você pode utilizar, inclusive, para posterior elaborações de artigos, o que a gente sabe que hoje é muito importante no mundo acadêmico. Tá? Então, em relação às fontes, para a gente reforçar aqui, pessoal, utilizem a melhor fonte ou as melhores fontes para cercar e chegar ao seu objeto. Mas preocupem-se com os métodos e procedimentos para trabalhar com cada uma dessas fontes. Tá? Pesquisem, leiam, busquem ajuda. Tá? Se você não tem o hábito de trabalhar com fonte oral, nunca trabalhou com fonte oral e ela apareceu para a sua pesquisa, não descarte.
estude e aprenda a trabalhar com essas fontes, tá ok? E o nosso último ponto da aula de hoje, que é a elaboração, a construção dos nossos objetivos ou hipóteses, tá? E eu gosto mais de pensar em hipóteses. Você tem uma hipótese geral. Essa hipótese geral, ela parte de onde? Do seu objeto de pesquisa, da sua pergunta de pesquisa, da sua problemática. Vamos retomar. A nossa problemática é como era a política em Goiás durante o Brasil colônia. Tá ok? Qual que é a minha hipótese? A minha hipótese central, de repente, é de que não havia uma política em Goiás, efetivamente. O que havia eram pessoas vivendo na capital federal, né, que estavam aqui tentando arrumar de lá maneiras de administrar Goiás, né? Isso pode ser uma hipótese, né? E aí você vai, ao longo da sua pesquisa, tentar provar ou refutar a sua hipótese. Isso é importantíssimo. Nem toda hipótese é válida. Você tinha uma hipótese e você vai, pesquisa, passa todo o tempo do seu trabalho pesquisando, e no final das contas você descobre que a sua hipótese é falha. Perdeu todo o seu trabalho? Claro que não. A sua escrita vai ser justamente para mostrar que não era dessa forma, que você pensou de um jeito e a realidade se apresentou de outra maneira. Então você vai escrever sobre isso e vai mostrar o que você realmente encontrou, tá? Isso nos faz lembrar algo essencial. A sua pergunta de partida não pode ter resposta quando você começa a pesquisar. Porque se você começa a pesquisar e já sabe a resposta, não é necessário a pesquisa. A pesquisa torna-se inútil, né? Então, você está ali para tentar encontrar uma resposta para uma pergunta. E você elabora uma hipótese e vai verificar se essa hipótese é válida ou não, tá? Dentro dessa hipótese central que você elaborar, você pode criar várias sub-hipóteses ou hipóteses secundárias. Isso fica bem interessante no momento da escrita, porque aí você pode dedicar uma parte do trabalho para responder a cada hipótese secundária sua. E o trabalho num todo será o conjunto da resposta à sua hipótese principal. Tá ok? Então, pessoal, voltando aqui, vamos reformular, vamos recapitular a nossa aula de hoje. Vocês justificaram o trabalho de vocês, a sua pesquisa, né? Mostrando que a sua pergunta de partida está bem elaborada, bem delimitada, clara, exequível e pertinente. Sendo assim, você consegue delimitar também quais serão as suas fontes de pesquisa, tá? E aí você vai atrás dos procedimentos para trabalhar com cada uma dessas fontes. E ao longo desse processo, você vai elaborar uma hipótese principal e algumas hipóteses secundárias que deverão ser respondidas ao longo do seu trabalho. Então agora é a gente passar para a produção do projeto de pesquisa em si. Mas isso nós vamos ver na nossa próxima aula. Até breve!